Tudo bem, pessoal? Sou o professor Giovanni Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos e nessa aula a gente vai tratar sobre partes conceituais relacionadas à contabilidade pública aplicada à Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, quais são os artigos de contabilidade pública, quais são os artigos da LRF que quando a prova cobra LRF dentro do conteúdo de contabilidade pública ou aspectos da contabilidade pública na LRF que são os importantes para você estudar para a prova. Então, o foco desse vídeo é pegar esses artigos da LRF que tem maior relação com contabilidade pública e explorar eles um a um. Então, vamos lá, vamos partir. Então, contabilidade pública na LRF. E aí, a primeira coisa é dívida pública. Então, normalmente, também em alguns editais cobra dívida pública, dívida flutuante, dívida consolidada. Então, o que é que a gente pode considerar? A gente pode considerar que a dívida pública é uma só, ela é o total. E dentro dessa dívida pública a gente vai ter duas. A gente vai ter a dívida flutuante, que está dentro do passivo financeiro, e a gente tem a dívida fundada, que está, ou consolidada, que está dentro do passivo permanente. E existem itens que fazem parte da dívida pública e que não estão nem na dívida flutuante, nem na dívida consolidada, mas estão ali. Essas dívidas estão também no passivo permanente, mas não fazem parte da dívida consolidada e você vai ver por que daqui a pouco. Então vamos lá. Então a dívida pública abrange a dívida flutuante e a dívida fundada ou consolidada. Isso aqui está no artigo 115 do decreto 93872. A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Quais são eles? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, inclusive consignações em folhas, aro, que é operações de crédito por antecipação de receita, e papel moeda ou moeda fiduciária. Então, é importante que você saiba quais são os 5 componentes da dívida flutuante. Lembrando que esses componentes possuem relação direta com as receitas e despesas extra-orçamentárias, beleza? Vamos lá. Aí, vamos falar agora sobre dívida fundada ou consolidada. E a gente vamos aprender a evolução desse conceito ao longo desses 3 normativos. Então vamos lá. Ou seja, Lei 4.320, Decreto 9387 de 2086, LRF, que é a Lei Complementar de 2000. Lei Complementar que trata sobre finanças públicas. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com dívida fundada de acordo com a Lei 4.320. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços. Decreto 93872. O que é que consiste na dívida fundada? Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos mediante emissão de títulos, celebração de contratos para atender desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços, e que dependem de autorização legislativa para amortização e resgate. Então, o que é que os dois falam? Você vai ter uma dívida que ela vai ser, que o prazo de resgate, amortização, será superior a 12 meses. Então, você vai ver que a LRF, ela dá um plus a mais aí, certo? Então, preste atenção. Primeiro conceito que está na LRF, corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Até aqui, repetiu o meu para trás. Agora vamos para a novidade. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. Então preste atenção. Eu fiz um empréstimo na LOA. Esse empréstimo eu fiz em fevereiro. E eu vou pagar esse empréstimo até, por exemplo, novembro. Mesmo ele sendo menor do que 12 meses, essa operação de crédito, no momento que ela for contraída, ela passa a compor temporariamente, nesse período de 10 meses, a dívida consolidada até que eu pague ela. Então o que está sendo dito aqui é, não é porque é inferior a 12 meses que não vai constar na dívida consolidada. Eu posso ter um caso específico como esse, eu incluo a operação de crédito na LOA, eu pego o empréstimo em fevereiro e pago esse empréstimo completo em novembro. Essa operação de crédito, nesse período de 10 meses, ela fez parte da dívida consolidada naquele período, naquele curto espaço de tempo, certo? Do ano orçamentário, beleza? Próximo. Precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para fim de aplicação dos limites posteriores a 5 de maio de 2000. Então,
A LRF é do dia 4 de maio de 2000. Então essa regra que eu vou falar agora só vale a partir do dia 5 de maio de 2000. Então você tem um precatório. O que é que a gente sabe sobre precatório? Tem o artigo 100 na Constituição Federal que diz que se o ente público for notificado quanto ao precatório no dia 1º de julho desse ano, por exemplo, ele deve incluir na LOA do ano seguinte, até o dia 1º de julho, inclusive. Ele entra na LOA do ano seguinte. Se eu receber no dia 2 de julho, ela não entra na LOA do ano seguinte, ela entra na LOA do segundo ano consecutivo. Mas ela sempre entra na LOA do ano seguinte. A diferença é, vai ser o seguinte já imediato ou 2 anos depois? Porque se você recebe no dia 2 de julho desse ano, dia 2 de julho desse ano é antes do dia 1º de julho do ano seguinte. Então, se você receber o precatório no dia 2 de julho desse ano, então você recebeu antes do dia 1º de julho do ano seguinte, então a LOA vai ter que contemplar o precatório. Por exemplo, se a gente está em 2019, a gente considera 2019 até 1º de julho, entra na LOA 2020. Se a gente recebe no dia 2 de julho de 2019, entra na LOA 2021. É isso que eu quis explicar aqui, beleza? Lembrando, os precatórios não pagos fazem parte da dívida consolidada. Então não adianta nada, eu empenhei, eu liquidei, resta pagar processados. Não importa, porque resta pagar processados, a gente sabe que faz parte da dívida flutuante. Ele continua fazendo parte da dívida flutuante, mas enquanto eu não pagar ele entra no cálculo, certo, da dívida consolidada também. Ainda sobre a dívida consolidada, estão inseridas dentro da mesma a dívida pública mobiliária, que são os títulos, e as operações de crédito contratual. A dívida pública mobiliária é a parte da dívida pública consolidada, representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil e estados e municípios. Importante, depois que foi publicada a LRF, preste atenção, antes da LRF, o Banco Central e o Tesouro Nacional ambos podiam emitir títulos. Só que dentro do processo de governança internacional sobre créditos relacionados a entidades públicas, não é bom que o órgão que controla a taxa de juros emita títulos, porque ele tem informação privilegiada. Então, como é que é feito hoje? O Banco Central cuida da taxa de juros de forma independente e a Secretaria do Tesouro Nacional emite títulos. No entanto, você não podia resgatar os títulos imediatamente no mercado após a publicação da LRF. Então, como é que foi feito isso? Isso foi feito de uma forma gradual. Isso é importante, já caiu em prova. Nos 2 anos seguintes à publicação da LRF, o Banco Central ainda pôde emitir títulos de forma, digamos assim, esporádica. Ele foi podendo emitir para regularizar a carteira, os títulos que estavam vencendo. Só que depois de 2 anos da publicação da LRF, o Banco Central parou de emitir títulos e aí o Tesouro Nacional foi o único capaz de emitir títulos a partir daí. E aí o Tesouro Nacional poderia comprar os títulos do Banco Central para tirar da carteira do Banco Central todos os títulos da União. Aqui está o quadro que contém o que é que entra na dívida consolidada. Então, dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios posteriores a 5 de maio de 2000, inclusive vencidos e não pagos, demais dívidas. Próximo ponto. Refinanciamento da dívida mobiliária consiste na emissão de títulos para o pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Isso é importante. O refinanciamento da dívida mobiliária é considerado despesa, receita de capital e despesa de capital, porque você vai pegar um empréstimo para pagar uma dívida que já existe. Importante, isso já caiu em prova, dentro do refinanciamento da dívida, você não pode incluir juros. O refinanciamento só pode ser o principal e a correção monetária. Qualquer coisa relacionada a juros não pode entrar, certo, no refinanciamento da dívida mobiliária ou da dívida consolidada. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizado no orçamento, para que este efeito e efetivamente realizadas, acrescido da atualização monetária. Ainda, quanto à concessão de garantia, a mesma consiste no compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Então, o que é uma garantia? O Estado vai pegar um empréstimo, o banco exige uma garantia. Pode ser que a garantia seja do próprio Estado, pode ser que a garantia seja da União. Normalmente, em operações de crédito externa, que precisam de aval prévio do Senado Federal, a União é a garantidora e ela exige uma contra-garantia do Estado. Nas operações de crédito interna, normalmente, certo? O próprio Estado ou o próprio município fornece garantia para
o banco, beleza? Mas isso não é regra geral, isso é só uma informação prática no dia a dia. Mas pode ser que nos empréstimos de grande vulto nacionais, certo? Pode ser que seja exigido uma contra-garantia da União, o banco pode exigir e a União vai ter que dar garantia para o empréstimo junto ao Estado ser efetivado. Restos a pagar. O que é que a gente sabe sobre restos a pagar? Restos a pagar fazem parte da dívida flutuante. Continuando. Quanto ao registro dos restos a pagar, o mesmo far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Ou seja, eu tenho que separar o que é despesa empenhada e liquidada do que é só despesa empenhada. Especificamente quanto ao disposto na LRF, é vedado ao titular de poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Então vou dar um exemplo bem clássico. Você chegou no final do ano e você está com R$1 milhão no caixa. E aí você tem restos a pagar processados de 700 mil e você tem restos a pagar não processados de 600 mil. Só que você só tem no caixa R$1 milhão. As suas disponibilidades são R$1 milhão. Só que você só tem 700 e 600 mil. Dá 1.300.000 de restos a pagar. Não tem conversa. Você não pode inscrever 1.300.000 de restos a pagar. Você vai ter que cancelar. Você vai cancelar quanto? 300 mil aqui. Você vai cancelar da onde? Você vai cancelar dos restos a pagar não processados. Por quê? Porque os restos a pagar processados, já houve a entrega do material e você já conferiu, já deu a teste. Então, se você tem que cancelar alguém aqui, você cancela os restos a pagar não processados. Importante, isso já caiu em prova, é uma dica CESP avançada. Já caiu em provas, certo? Se esse controle, ele é anual. Então, esse controle aqui, ele é anual, certo? Mas você acabou de ver que esse controle, pelo que está escrito aqui no artigo, ele é só para os últimos 2 quadrimestres, os últimos 8 meses do último ano do mandato do chefe do poder. Preste atenção, ó. Nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato. Esse aqui é o artigo 42. Aí o que é que eu tenho para te dizer? Tenho para te dizer o seguinte. Existe um manual que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Pelo Manual de Demonstrativos Fiscais está escrito que esse controle é ano após ano. Apesar do artigo 42 tratar dessa forma, se cair na sua prova aqui, exemplo, ao final do exercício, os restos a pagar que não tiverem disponibilidade financeira deverão ser cancelados. Qual é a sua resposta? Certo. Isso é um tipo de pergunta. Outra pergunta é, a pergunta questiona exatamente o texto da LRF. Nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, o chefe do poder não pode assumir compromissos que não possam ser pagos nesse exercício, ou que passe para o próximo exercício sem a respectiva disponibilidade financeira. Isso também pode cair. Isso aí também está certo. Então, uma coisa está certa e outra coisa está certa. O que é que você não pode fazer? Pegar a primeira assertiva. Ele deu a entender que era mais de um ano. Beleza. Mesmo ele tendo a entender que aquilo é feito todo ano, e que na prática é feito todo ano, e você sabendo que o artigo 42 trata apenas do último ano, você considera esse primeiro conceito certo. Isso já caiu em prova, vários alunos já tentaram entrar com recurso, não deu certo. Por quê? Porque o Manual de Demonstrativos Fiscais estabelece que esse controle é ano após ano. Ou seja, não é só no final do ano, não é só no final do último ano do mandato do chefe do poder. Isso é importante. Próximo. Agora a gente chegou numa parte que é muito boa também de contabilidade pública. Essa primeira parte foi para falar sobre dívida pública, restos a pagar, um pouco de precatórios, e agora entramos na parte da escrituração. Escrituração das contas, que tem a ver com consolidação das contas. Então vamos lá. Quanto à escrituração das contas, que deve obedecer também às demais normas de contabilidade pública, opa aqui, ó. Aqui aparece contabilidade pública. A disponibilidade de caixa, aí o que é que diz? Estabelece que a disponibilidade de caixa constará do seu registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Ou seja, é mais ou menos assim. Eu tenho R$1.000 no caixa. Eu posso pegar esses R$1.000 e gastar do jeito que eu quiser? Não, porque muito provavelmente parte desses 1.000 é para saúde, parte é para educação, parte é para segurança, parte é para transportes, parte é para infraestrutura. Então já tem alguma vinculação. O que é que deve acontecer? A conta única é um só. Mas dentro da conta única você tem que ter mecanismos que possibilitem separar dentro da conta única o que é para saúde, o que é para educação, o que é para infraestrutura, o que é para outras coisas. É o que está escrito aqui. Próximo. A despesa e a assunção de compromissos serão registrados segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então o que é que eu tenho para te dizer? Com base nesse inciso, a gente associa
que a LRF adota o regime misto, tal qual da Lei 4.320. Por quê? Porque a despesa é pelo regime de competência. E aqui você tem, por exemplo, a despesa com o pessoal, regime de competência. E a receita, quando a gente usa a receita na LRF, a gente usa, por exemplo, a receita corrente líquida. Quando a gente calcula a receita corrente líquida, a gente usa a receita arrecadada, não é a receita lançada. Então a receita segue o regime de caixa. Se é caixa para receita e se é competência para despesa, a LRF também adota o regime misto. Inciso 3. As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica, fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Próximo. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Isso é importante. Isso não quer dizer que os recursos da Previdência ficarão fora da conta única. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que os recursos previdenciários, por serem muito importantes e serem de um volume, uma materialidade elevada, eles devem ter um tratamento que permita a identificação deles. Ou seja, o dinheiro está na conta única, mas dentro da conta única, a parte previdenciária, os recursos e despesas previdenciários devem ser devidamente tratados de forma específica. Beleza? Próximo. As operações de crédito, inscrição de ressapaga e demais formas de financiamento junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida, detalhando pelo menos a natureza e o tipo do credor. 6. A DVP, demonstração das variações patrimoniais, dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Então, por exemplo, a alienação de ativos. Quando você fizer uma alienação de ativo, qual é a regra que está na LRF no artigo 44? Diz o seguinte, em regra, o recurso de alienação de bens só pode ser aplicado em despesa de capital. Então, atenção aqui, atenção. E aí o que é que você quer saber, na verdade, com isso? Você quer verificar se aquele recurso de alienação de bens realmente foi aplicado em despesas de capital. Lembrando que tem duas exceções. Eu posso pegar a receita de alienação de bens e aplicar, por exemplo, em despesa corrente do regime geral e do regime próprio dos servidores. Tá bom? Próximo. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Ou seja, se eu estiver fazendo a consolidação de demonstrações contábeis, se eu estiver fazendo dentro do mesmo ente, eu tenho que deduzir, abater as operações intra-orçamentárias. Continuando. A adição de normas gerais para a consolidação das contas públicas cabe ao órgão central de contabilidade da União, desempenhado pela Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal. Esse aqui é o parágrafo 2º do artigo 50. E o parágrafo 3º, que tem a ver com o sistema de custos. Por fim, ressalto que, na seção da LRF referente à escrituração e consolidação, está um amparo legal para a instituição do sistema de custos. Conforme a LRF, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação, o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Ok, pessoal? Sobre escrituração, eu vou mostrar para você agora uma tabela que mostra os prazos de escrituração feitos pelo Executivo Federal. Então é importante, quem faz a consolidação é o Executivo. Então você vai ver um prazo que os municípios enviam para o Executivo Federal e depois um prazo que os estados enviam para o Executivo Federal. Ou seja, quem consolida é o próprio Executivo Federal. Então como é que tá? Município, para o Poder Executivo da União com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado. Prazo, 30 de abril. Ou seja, acabou o ano de 2020. Até 30 de abril de 2021, os municípios devem enviar para a União com cópia o Executivo do Estado as suas demonstrações contábeis. Próximo. Os estados devem enviar para o Executivo Federal da União até 31 de maio. E a União deve fazer a publicação da consolidação até 30 de junho. Caso o ente descumpra o prazo, o mesmo estará impedido até que a situação seja regularizada de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Ou seja, não enviou as contas para fins de consolidação, fica impedido de receber transferência voluntária e fica impedido de contratar a operação de crédito. Lembrando que eu ainda posso contratar a operação de crédito se a função dela for refinanciar o principal da dívida mobiliária atualizada. E uma questãozinha só para fechar aqui essa história de dívida pública, né? Dívida consolidada. Nessa questão aqui do Tribunal de Contas da União, foi cobrado o conceito de dívida consolidada líquida.
Qual é o conceito, preste atenção, qual é o conceito de dívida consolidada líquida? É a dívida consolidada bruta, que está no seu passivo permanente, menos o dinheiro que está no seu caixa. Então como é que funciona? Eu tenho aqui ativo, tenho passivo e tenho patrimônio líquido. Aí eu tenho aqui caixa, haveres financeiros e aqui eu tenho restos a pagar. E aqui eu tenho a dívida consolidada. Lembrando que caixa e haveres financeiros é o ativo financeiro. Aqui você tem um ativo permanente. Restos a pagar está dentro do passivo financeiro. E a dívida consolidada está dentro do passivo permanente. E aí, como é que a gente fica agora? Simples. Eu preciso calcular a dívida consolidada líquida. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui que eu vou chamar de X, ó. Esse aqui eu vou chamar de A, B e C. Então eu vou pegar X e vou subtrair A mais B. Ou seja, porque quem é A mais B? A mais B é que eu tenho no caixa. Então se eu pegar todo aquele dinheiro do caixa e pagar minha dívida hoje, sobra a dívida consolidada líquida, só que você não pagou ainda, porque o dinheiro está no caixa. Mas se eu optasse por pegar todo aquele dinheiro no caixa e pagar a minha dívida hoje, então aquele dinheiro no caixa que você tem, que é o ativo disponível, certo? Que é o caixa, o equivalente caixa e os haveres financeiros, se você abatesse a dívida consolidada, você chegaria na dívida consolidada líquida, certo? Que eu quero isso aqui, ó, dívida consolidada líquida é igual a X, que é a dívida consolidada, menos o ativo disponível, que é o caixa, o equivalente caixa e os haveres financeiros. Só que tem um probleminha. Você acabou de aprender comigo que, ao final de cada exercício, eu só posso inscrever restos a pagar se eu tiver disponibilidade financeira. E você está vendo aqui na questão, nessa fórmula aqui, que eu tenho aqui o restos a pagar. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Do meu caixa, eu tenho que abater os restos a pagar. Então como é que funciona? Eu vou melhorar a fórmula. Vai ser X menos A menos C mais B. Ou seja, eu pego o que eu tenho no caixa, tiro os restos a pagar, somo com meus haveres financeiros. Vai dar um valor, que vai ser esse valor aqui, ó, esse conjunto aqui, ó. Esse aqui vai ser o disponível líquido. Aí eu pego a minha dívida consolidada e abato do meu disponível líquido. Aí eu chego na dívida consolidada líquida. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Quem é o X aqui? X é a dívida consolidada. O disponível é o A. Os haveres financeiros é o B. Só que tem um detalhe. Você tem aqui, ó, restos a pagar, que aqui é o C. Se você fizer X menos A mais C menos B, você vai chegar nesse valor aqui. O gabarito está certo. Ok, pessoal? Próxima questão agora. A gente vai falar sobre resultado nominal. Então a LRF, ela institui o sistema de metas fiscais, resultado primário, resultado nominal. Como é que a gente calcula o resultado primário? Ele já deu. Como é que a gente calcula o resultado nominal? Vai ser o resultado primário menos os juros. Isso é uma forma de calcular. Outra forma é pegar resultado nominal. É a dívida fiscal. Resultado nominal do ano 1. É a dívida fiscal do ano 2 menos a dívida fiscal do ano 1. Ou seja, eu posso chegar no resultado nominal de duas formas. Pegando duas dívidas ou tendo o resultado primário e tendo acesso ao valor dos juros. Vamos fazer aqui o primeiro caso. Vamos colocar aqui ano 1. Ano 1. Então aqui você vai ter, quem vai ser o meu resultado nominal no ano 1? Vai ser dívida fiscal no ano 2, 28, menos 24. Ou seja, a minha dívida aumentou. Se ela aumentou, quer dizer que a minha dívida, quer dizer que o meu resultado nominal foi negativo. Então, menos 4 mil. Porque, ó, eu devia 24 e agora eu devo 28. Isso quer dizer que o seu resultado nominal foi menos 4 mil,
O seu resultado primário foi 3.500 menos os juros. Isso significa que os juros foi de 7.500. Ou seja, eu tive um resultado primário até bacana, positivo, 3.500. Só que eu tinha juros de 7.500. Ao pagar os juros, eu fiquei devendo. Como eu não paguei todos os juros, a minha dívida aumentou. Beleza? Agora vamos para o ano 2. Ano 2. Aí você vai ter aqui, vamos começar aqui por baixo. Você vai ter resultado nominal ano 2. Então você vai ter 40 mil menos 28. Isso aqui vai ser igual a menos 12. Menos 12 vai ser igual a 6.500, que é o resultado primário, menos os juros. Você aplica que os juros foi de 18.500. Ou seja, eu tive até um resultado bom primário, 6.500, aumentou. Só que os meus juros aumentaram muito mais. Ao pagar todos os juros, ainda faltou pagar mais juros. E aí com isso a minha dívida consolidada aumentou, a minha dívida fiscal. Então, é isso. Vamos agora procurar as respostas aqui. Ele pergunta por resultado nominal. Ó. Tudo aqui é resultado nominal. Vamos procurar as respostas que tem 4 ou 12. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Por eliminação, pessoal, só pode ser a letra B de bola. Beleza? Ok? Então, senhores, senhoras, com isso a gente encerra aqui nossa aula de hoje sobre contabilidade pública aplicada na LRF. Então a gente viu os principais artigos, eles tratam sobre dívida pública, tratam sobre escrituração. Fizemos uma questão avançada sobre dívida consolidada líquida, que vai te dar um norte para várias questões complexas que já caíram, a ideia. E falamos sobre como calcular o resultado primário e o resultado nominal, seja pelo modelo 1, que é resultado nominal é igual ao resultado primário menos os juros, seja resultado nominal é a variação de duas dívidas consecutivas. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.